Vou então, neste webinar, partilhar com vocês, portanto, informação, como é que vocês podem saber se o vosso website foi penalizado pelo Google, ok? Vamos então avançar. Sim, Miguel, tem por favor que compartilhar sua pantalla. Agora sim. Estou sim? Sim? Estão-me a ouvir? Sim, tudo bom. Tudo bom. Ok, muito bem então. Vamos então avançar. Eu estava então a dizer que vou partilhar com vocês alguma informação, como é que podem perceber se o Google penalizou quando faz atualizações no seu algoritmo, se penalizou o vosso website. Falando um bocadinho sobre mim, portanto, tenho a minha formação académica em Marketing, Publicidade e Relações Públicas, está ali um pequenino erro, Marketing, frequentei durante 2 anos Sistemas de Informação e Multimédia e também um semestre seletivo estive na Universidade de Salamanca. Portanto, desde 2004 que trabalho online, desde a criação e instalação de lojas online, websites, mas desde 2009 o meu foco dediquei-me exclusivamente ao SEO, web marketing principalmente, e toda a estratégia envolvente. Em 2010 fundei um dos meus sites principais, maiswebmarketing.com, com o objetivo de partilhar conteúdos, de partilhar experiências, ferramentas, portanto, tudo ligado ao web marketing, ok? Avançando um bocadinho, o que é que eu vou falar neste webinar? Portanto, como detectar se o seu site foi ou não penalizado, portanto, quando o Google faz atualizações no seu algoritmo, quais são os tipos de penalizações que o Google normalmente tem e implementa, porque existem, não é só penalização, existem outros. Portanto, algumas soluções para resolver esses problemas, não é? E também algumas recomendações básicas para evitar futuras penalizações. Depois, podem colocar perguntas que eu irei responder a todas as vossas dúvidas. Portanto, esta imagem que temos aqui do lado esquerdo, normalmente não convém que apareça nos vossos ferramentas, nos vossos softwares de análise. Isto porquê? Porque isto, portanto, assusta qualquer um. Como podem ver do lado direito, aquele senhor que ali está, se calhar no tempo dele não existia SEMrush. Ou se calhar já existia, não sei. Mas pronto, ele está com uma cara de poucos amigos, está com uma cara de aborrecido, como quem diz o que é que se passa, o porquê que isto se passou. Já me aconteceu, já fiquei muitas vezes assim com esta cara, e porquê? Porque o Google é que manda, e o Google é que decide. Portanto, normalmente nestas situações, quando detectamos que o tráfego vindo dos motores de busca tem uma quebra repentina, portanto, e deixamos de ter as visitas, deixamos de ter vendas, o que é que devemos fazer? A primeira situação é não entrar em pânico. Respirar fundo e vamos tentar perceber o que é que se passou para ter acontecido aquela grande queda, ou no ranking do Google, dos motores de busca também. Vamos tentar perceber o que é que terá acontecido. Quando eu digo para não entrar em pânico, é que eu já tive situações em que eu próprio entrei em pânico. Portanto, mas neste webinar vou explicar, portanto, convém, vou passar a minha experiência e convém, portanto, manter a calma, respirar fundo, lá está mais uma vez, para depois percebermos e analisarmos tudo o que se passou. Em 3 passos, muito rápidos, vamos analisar, tirar conclusões e vamos tentar resolver toda esta problemática. Portanto, analisar a situação. No seu caso, se tem um website, quem é que está a fazer a gestão desse website em termos de posicionamento para os motores de busca? É uma empresa de marketing digital? É um profissional de SEO? É você próprio? Portanto, todas estas questões convém perceber imediatamente para pegar no telefone ou não e tentar entrar em contato com essas pessoas para resolver esta questão. Muitas vezes, para o profissional de SEO, o Google prega estas partidas.
E muitas vezes tentamos relaxar, mas não conseguimos. Eu falo por mim, mas não conseguimos. Para tentar perceber, é um bocadinho como um médico que está numa operação, a operação corre mal e ele não consegue entender o que é que correu mal se fez os procedimentos todos corretos. Ou seja, mas neste caso em concreto, o Google, se nos penalizou, de alguma forma ou de outra, é porque não fizemos as coisas corretamente. Portanto, a primeira situação para vermos e para analisarmos e para percebermos o que é que está a acontecer é entrar no Analytics, como é óbvio, não é? E ver como está o gráfico das visitas. Se realmente o gráfico estiver semelhante a esta imagem que aqui está, é mau sinal. Alguma coisa se passou realmente. Entrar no Webmaster Tools é obrigatório. Portanto, a ferramenta seguinte é o Webmaster Tools do Google. Portanto, para vermos como é que está o gráfico das consultas das pesquisas, ok? Portanto, e se temos também algum alerta do Google. Por vezes, eles enviam-nos alertas através da ferramenta Webmaster Tools e para nos ajudar a resolver a situação. Se não tivermos alertas, com o Analytics, com o Webmaster Tools, se tiverem este gráfico semelhante a este, a coisa está mesmo complicada. Com a ferramenta SEMrush também conseguimos perceber imediatamente, portanto, a queda das visitas vindas do orgânico, ok? Portanto, com estas três ferramentas, com o Analytics, o Webmaster Tools e SEMrush, conseguimos perceber imediatamente que a situação não está boa. Ou seja, algo se passa para o Google nos ter penalizado e nós perdermos visitas vindas do orgânico. Mas só com estas três ferramentas conseguimos tirar conclusões. Para já ainda não, ok? Podemos perceber que alguma coisa está errada, mas podemos, portanto, ir mais além e tentar mesmo afinar para percebermos concretamente o que é que aconteceu. Portanto, vamos então analisar detalhadamente para perceber o seguinte: se fomos banidos do Google, se, portanto, estas quebras de visitas do nosso website foram oscilações, no Google por vezes acontecem, por vezes já me aconteceu em que durante uma semana ou mais de uma semana todas as minhas palavras-chave caíram, portanto estavam ali na primeira e segunda página, caíram para a página 6, 7 e 8, portanto, e não consegui perceber porquê, mas provavelmente foram ali pequenas oscilações, porque todas elas depois voltaram à posição em que estavam. Portanto, também vamos tentar perceber se fomos penalizados por atualizações do algoritmo do Google. Normalmente é esta terceira hipótese que mais acontece com mais frequência. Portanto, vamos verificar se nós fomos banidos ou não do Google. Como é que fazemos isso? Portanto, é muito simples, é muito fácil, muito rápido. Basta digitar no google.pt ou .com.br o seu domínio, ok? Portanto, mas antes terá de colocar o comando site, e domínio à frente. O seu próprio domínio, ok? Com isto vamos ver se o nosso domínio está presente no Google e se vai dar algum resultado. Portanto, como podemos ver nesta imagem o exemplo, como é óbvio, o domínio é o seu domínio.pt, não existe, não está presente no Google. Mas se colocar site, o seu domínio, e a imagem for esta que aparecer, portanto, é sinal que foi banido do Google. Algo de grave aconteceu, algo de errado você fez para que o Google tomasse esta decisão, esta atitude. Isto já aconteceu por várias vezes. Tenho conhecimento no Brasil, já aconteceram algumas vezes, mas isto é muito raro acontecer, mas pode acontecer. Ok? Portanto, se o resultado for este, temos um grande problema, um problema mesmo a sério. Portanto, se o seu site foi mesmo banido pelo Google, a partir daqui já sabe que foi banido e já pode tirar as suas próprias conclusões. Portanto, mas se nesta pesquisa, portanto, ao colocar o comando site, o seu domínio, aparecerem os links do seu site, então aí quer dizer que o seu site não foi banido do Google, ok? Na primeira situação foi ultrapassada, a primeira hipótese foi ultrapassada, não fomos banidos do Google. Se foi banido, então terá que perceber o que é que fez para ser banido.
e muito resumidamente, de certeza que infringiu as boas práticas e as diretrizes do Google. Okay? Deixo aqui alguns exemplos. Portanto, a superotimização, as keywords escondidas, as práticas de spam, o excesso, abuso de links internos, abuso de técnicos black hat, etc, etc, etc. Portanto, em tempos atrás, era normal, aqui há uns anos, abusarmos, portanto, das keywords no fundo do site. Isto já há uns bons anos, não é? Mas essas práticas, ainda há muito pouco tempo, eu já vi sites com essas palavras-chave no fundo do site, com várias palavras-chave, todas elas repetidas. Depois, escondem links, escondem palavras-chave pelo site. Portanto, tudo isto são técnicas Black Hat, chamada Black Hat. Porquê? Porque vai em contra, infringe as boas práticas e diretrizes do Google. Portanto, eu recomendo a todos que tenham conhecimento dessas diretrizes do Google. Basta pesquisarem no Google, diretrizes do Google, que vai aparecer os resultados, e recomendo que leiam muito atentamente. Portanto, não precisam de decorar, mas precisam de saber e colocar, portanto, nos favoritos essa página das diretrizes e boas práticas que o Google recomenda, ok? Avançando mais um bocadinho, portanto, ainda falando das diretrizes do Google, eu recomendo esta ferramenta. E o que é que faz esta ferramenta? Portanto, esta ferramenta, você coloca o domínio e vai analisar o vosso site se está de acordo com as diversas diretrizes do Google. E, portanto, e também ajuda a melhorar todos esses pontos. Portanto, são vários pontos. Portanto, e as boas práticas convém sempre estarem todas disponíveis no vosso website e não infringir as diretrizes do Google. Okay? Portanto, esta ferramenta, vocês podem começar já a utilizá-la. Recomendo a todos que, quase obrigatoriamente, por favor, utilizem esta ferramenta, que vos vai ajudar muito. Passando agora para as oscilações nos resultados do Google. Portanto, esta questão é normal acontecer, pode acontecer, por vezes são testes que o próprio Google está a fazer, pode demorar um dia, pode demorar 2, 5 ou 6, depende, não sabemos. São flutuações, oscilações. O melhor mesmo é não fazer nada, mas ficar atento durante algum tempo. Ou seja, sempre a consultar o Analytics, sempre a consultar o Webmaster Tools, SEMrush, estas 3 ferramentas que indiquei há pouco, portanto, e tentar perceber se aquela queda repentina se está a manter ou se há ali, portanto, uma tentativa do Google voltar às posições iniciais das nossas keywords. Portanto, manter a calma nestes casos, pode manter a calma. Manter a calma, porque senão depois vamos fazer o quê? Vamos entrar em processos que não deveremos fazer porque é apenas uma oscilação, e vamos começar a retirar links, se calhar, vamos começar a retirar links internos para tentar resolver a questão e, no entanto, só estamos a baralhar tudo e depois não sabemos o que é que estamos a fazer e pode influenciar ainda mais essas flutuações. Portanto, aqui vai originar, tal como eu estou aqui a dizer, vai resultar numa grande confusão, porque para além de poder causar mais flutuações, vai ficar sem saber o que causou o quê. Portanto, aguardem um bocadinho, um dia, 2, 3, vão sempre analisando, tentem manter a calma do vosso chefe, do vosso cliente, que são situações que podem acontecer, mas lá está, se esta situação se verificar durante muito tempo, então já não é uma oscilação, nem uma flutuação. Aí algo aconteceu realmente, ou foi banido, ou então penalizado. Ok? Mas neste caso concreto, eu recomendo o seguinte: mantenham a calma e analisem sempre, diariamente, para ver até que ponto esta situação ficará para sempre ou não. Avançando mais um bocadinho. Ok? Portanto, normalmente as penalizações devidas a atuações do algoritmo do Google são as mais frequentes. Portanto, isto porquê? Porque nunca sabemos quando o Google vai lançar
atualizações no seu próprio algoritmo, portanto ninguém sabe, não é? É sempre o Google que decide. Mas se, entretanto, está a perder visitas, o melhor é analisar se foi penalizado. Ou seja, se não foi banido, portanto, se não é nenhuma oscilação, é sinal que foi penalizado. E aí será necessário fazer essa análise mais detalhada. Portanto, depois da análise que fizemos anteriormente e verificarmos que não fomos banidos, que não existiram oscilações nem flutuações, então provavelmente estamos perante uma penalização, ok? Mas como é que nós sabemos que fomos penalizados? Como é que vamos ter a certeza concreta e com provas que fomos penalizados? Esta ferramenta dá-nos, portanto, todas as atualizações efetuadas no algoritmo do Google, ok? Desde 2013. Podemos escolher a linha de tempo em que queremos saber que tipo de atualizações é que o Google fez, que tipo de animalzinho é que o Google lançou nas atualizações, ao panda, ao pinguim, etc. Agora lançaram o pombo, mas enfim. Portanto, e esta ferramenta conseguimos saber em que datas, mais ou menos, foram lançadas essas atualizações. Portanto, esta ferramenta está sempre atualizada e convém analisarem e convém verificarem, portanto, para estarem a par de todas essas atualizações. Mas agora vocês perguntam, ok, nós sabemos mais ou menos a data em que o Google lançou a atualização, mas como é que vou saber concretamente se naquela data, portanto, aquela atualização do algoritmo do Google penalizou o meu site ou não? Vamos então aprofundar mais um bocadinho. Com esta ferramenta, Penguin Tool, conseguimos saber exatamente as atualizações do algoritmo do Google se influenciaram ou não o nosso website. Okay? Portanto, eu recomendo acedam a este website, que aí está, ali em vermelho, barracuda-digital.co.uk, Penguin Tool. E o que é que vamos fazer aqui nesta ferramenta? Portanto, neste botãozinho que diz aqui Login to Analytics, ele vai fazer a ligação à nossa conta Google do Analytics, ok? Portanto, cliquem aí, depois de acederem, cliquem nesse botãozinho, Login to Analytics. Portanto, a ferramenta vai pedir-nos o acesso à conta Google que está a vossa conta Analytics, está associada à vossa conta Analytics. Depois vocês escolhem, portanto, a vossa conta Analytics para saberem, portanto, para a plataforma Barracuda entrar e fazer o cruzamento dos dados. Portanto, vocês clicam aí portanto, na vossa conta do Analytics e o resultado depois é este aqui. Aqui já podemos tirar muitas conclusões. Portanto, esta ferramenta, para além destes gráficos, dá-nos muito mais informação, mas, portanto, eu recomendo e recomendo que visualizem já este gráfico. Porquê? O que é que este gráfico desta ferramenta Barracuda nos indica? Portanto, esta linha na horizontal são as visitas que, portanto, o Barracuda foi buscar à nossa conta do Analytics. Estas linhas na vertical, coloridas, são as atualizações do Google, ok? Portanto, reparem que temos linhas verticais de várias cores e cada uma delas corresponde a um dos animaizinhos que o Google lançou com o nome das atualizações no seu algoritmo. Portanto, neste caso em concreto, começando a partir da barra vermelha, há ali uma atualização barra vermelha que corresponde ao panda. Se repararem ali do lado direito, naqueles animais que ali estão todos ativos. Depois nós podemos também selecionar quais atualizações queremos verificar e que faça o cruzamento com a nossa conta Analytics. Portanto, dizia que na barra vermelha, como a atualização do panda, neste caso em concreto, não influenciou em nada as visitas. Nas barras verticais azuis, portanto, também não se verifica nenhuma influência das atualizações do algoritmo no site em concreto. Portanto, este exemplo não dá para verificar nenhuma penalização. Não é? Que eu fui buscar, portanto, esta imagem a um dos meus projetos e, felizmente, até hoje só fui punido uma vez só pelo algoritmo do Google. Mas lá vai uns aninhos. Portanto, nas barras verticais conseguimos saber
exatamente a data em que foram feitas as atualizações do algoritmo do Google e na barra horizontal, naquele gráfico, portanto, são as visitas com os dados extraídos do Analytics da nossa conta. O curioso e muito interessante desta ferramenta é, ao clicar nestas barras verticais, se clicarmos, abre uma nova janela com a respectiva atualização. Ou seja, ficamos a saber qual foi a atualização que o Google lançou. Neste caso em concreto, por exemplo, foi a atualização do Pombo, chamado Pombo, ou Pomba, como vocês quiserem. E então explica mais ou menos quais são os detalhes que o Google atualizou no algoritmo. E a partir daí podemos tomar decisões, ou seja, se nós verificarmos que a partir dessa atualização do Google fomos penalizados, vamos tentar perceber qual foi a atualização, como influenciou a nossa quebra de visitas e a partir daí vamos tentar tirar conclusões para partir para as ações, ok? Portanto, mais uma vez, eu recomendo esta ferramenta, Barracuda, é obrigatória para percebermos de uma forma muito rápida se fomos penalizados ou não pelo Google, pelas atualizações do algoritmo do Google, ok? Avançando mais um bocadinho já para as resoluções. Portanto, se o seu website está a perder visitas, foi penalizado de alguma forma por uma das atualizações do algoritmo do Google. E, no entanto, o que é que vamos fazer agora? Já sabemos que fomos penalizados, o que é que vamos fazer agora? Antes de mais, as diretrizes são muito importantes, perceber quais são as diretrizes do Google, mais uma vez digo, é muito importante, porque infringimos essas regras e vamos tentar, nós profissionais de SEO ou empresas de marketing digital que trabalham o SEO para websites, devem ter muita atenção com as diretrizes do Google para não infringir. Portanto, verificar o que foi feito nas estratégias de SEO, alguma coisa que foi feita, mas que influenciou negativamente o Google e fomos penalizados. Analisar, lá está, mais uma vez, as diretrizes do Google. Tentar perceber qual ou quais foram as atualizações do Google que penalizaram o seu site, ok? Porque temos que saber concretamente qual foi a penalização para podermos fazer as alterações apenas e só para aquela penalização. Portanto, devemos analisar o site como um todo, analisar todas as secções do site e respectivas páginas. Tentar perceber página a página, portanto, e todo o website. Depois, fazer todas as correções para estar de acordo com as diretrizes do Google. Okay? Se formos penalizados, temos agora que tratar de tudo isto. Portanto, perceber quais são as diretrizes do Google e ir de acordo com essas diretrizes. A partir daqui, começa a pensar nos utilizadores, nos visitantes do seu site e não no Google, ok? É muito, muito importante esta questão a partir daqui, a partir do momento que é penalizado. Pensar nos visitantes do seu site, nos utilizadores e não nas máquinas do Google. Porquê? Isto porque terá de mostrar confiança ao Google para que nos próximos meses e se calhar até anos, consiga ir conquistando melhores posições no ranking. Portanto, vai dizer ao Google que ok, aprendi com esta lição, aprendi uma lição com esta penalização e a partir de agora vou trabalhar corretamente. Portanto, em desespero, digo eu, poderá sempre enviar um pedido de consideração para o Google. Não sabemos quando e se vai aprovar ou não, portanto, depois a partir daí eles é que decidem, mas é muito importante ser honesto, educado, sucinto e direto, porque caso contrário, eles vão penalizar ainda mais e não vão considerar o seu pedido, ok? Isto porquê? Porque o Google atualmente já utiliza pessoas para verificar manualmente estes pedidos de reconsideração e, portanto, são pessoas que estão dentro do Google a analisar os sites que foram penalizados, se realmente, depois de um pedido de reconsideração, vale a pena ou não, ou se houve melhorias ou não, em termos das diretrizes que o Google coloca, ok? Portanto, estes são apenas alguns exemplos que pode fazer, existem muitos outros, mas o principal, portanto, a base poderão ser estes pontos que eu indico aqui. Reforçando mais uma vez, muito importante, diretrizes do Google,
diretrizes do Google, portanto, e mostrar confiança a partir do momento que é penalizado. Como é que se pode mostrar confiança? Pensar nos utilizadores e não nas máquinas do Google, ok? Muito importante. Depois, a partir daqui, é muito importante ir acompanhando. Nós não sabemos se o Google vai, portanto, voltar a ajudar-nos a posicionar ou não as palavras-chave. Eles é que decidem, eles é que sabem. Portanto, temos que ir acompanhando, analisando a partir do momento em que somos penalizados, temos de ir acompanhando, analisando dia a dia, ou mês a mês, semana a semana, ok? Utilizando sempre estas 3 ferramentas que eu indico: Google Analytics, Google Webmaster Tools, SEMrush. Existem muitas outras ferramentas, eu indico estas 3 porque são simples, fáceis e muito rápidas de perceber e acompanharmos para analisarmos o estado da situação. Portanto, é muito importante criar conteúdos de valor para os visitantes, ok? Conquistar esses visitantes para assim passar uma mensagem ao Google que aprendeu com a penalização e que a partir daí pretende seguir as melhores práticas. Portanto, se formos penalizados é porque não estamos a seguir as diretrizes do Google. Para quem trabalha em SEO, portanto, nós devemos saber quais são as diretrizes do Google, tentar, de certa forma, arriscar um bocadinho, mas ter muita atenção mesmo, em todas estas questões. Portanto, espero que tenha ajudado, de alguma forma, a esclarecer como é que vocês podem detectar se foram penalizados pelo Google ou não. Portanto, agora, se vocês tiverem perguntas, estou disponível para responder a todas as vossas questões, ok? Muito bom, muito obrigado, Miguel. Agora vamos com as perguntas. Se você tem uma pergunta, por favor, escrever na janela do lado direito deste controle de painel, na secção de perguntas. Vamos ver algumas perguntas. Aqui tenho a Caio Farinasso, a pergunta: os sites são penalizados normalmente? Por quê? Se os sites são penalizados normalmente? Sim. Por que são penalizados normalmente? É assim, se está a praticar técnicas de SEO, se está a implementar técnicas de SEO dentro do site, e se não seguir as diretrizes do Google, certamente porque o Google está sempre a afinar o algoritmo, e certamente numa dessas situações o seu site foi apanhado. E vai perder visitas e vai perder o ranking de algumas palavras-chave. Normalmente, portanto, este é o tipo de penalização que acontece. Para o seu site ser banido, teve de fazer algo de grave, como eu falei há pouco, técnicas Black Hat, ok? Oscilações pode acontecer durante um dia, uma semana, máximo 15 dias. Se não foi banido, se não teve oscilações, normalmente o que acontece é mesmo, portanto, ser apanhado pelas atualizações que o Google faz no seu algoritmo. Ok? Perfeito, temos mais perguntas. Nos disse Jonathan Souza: é certo que corrigindo o site o Google remove a penalização? Não, Jonathan, não é certo. Portanto, nós temos que, lá está, mais uma vez digo e refiro, seguir as diretrizes e boas práticas do Google. A partir do momento que somos penalizados, temos que perceber o que é que fizemos de errado na estratégia de SEO, o que é que fizemos de errado para removermos, para retirarmos tudo que foi feito, ok? Mas a partir daí, o Google é que vai decidir, lá está, temos que mostrar essa confiança ao Google, que aprendemos, mas o Google é que decide se vai voltar a confiar em nós ou não. Portanto, convém, como eu referi há pouco, criar conteúdos de valor para os utilizadores, para os visitantes, e a partir daí ir dando essa confiança aos poucos ao Google, para não sermos apanhados novamente. Ok, Jonathan? Ok, Jonathan, muito obrigado. Outra pergunta, Felipe Santos: vejo alguns sites utilizando técnicas Black Hat e utilizo a ferramenta para Webmaster para fazer uma denúncia, mas não vejo resultados rápidos por parte do Google. Esta denúncia realmente funciona? Quanto tempo demora? Ok, Filipe. É uma boa pergunta. Eu gostava de saber a resposta a essa pergunta, exatamente. Eu próprio também faço isso.
Não sabemos o tempo que demora, não sabemos se o Google recebeu, não sabemos se o Google fez alguma coisa. Portanto, a partir do momento em que clicamos enviar para denunciar esses sites que utilizam técnicos de Black Hat, portanto, está a responsabilidade do Google e eles não nos informam. Eu faço isso muitas vezes, quando vejo sites bem posicionados para determinadas palavras-chave e reparo que realmente estão ali, portanto, não interessa aquele site estar ali, faço essa denúncia, mas o que eu já percebi, depende dos casos, mas eu já percebi também que, por vezes, o Google é rápido a remover esses sites, portanto, do ranking, mas há situações que os sites ainda continuam lá. Depende. Não sei dar a resposta porque o Google é que decide. É como eu referi há pouco, eles têm pessoas a verificar manualmente todas essas questões, mas certamente com tantos milhões de websites pela web, não conseguem dar solução a tudo o que existe. Mas continuam a fazer, Filipe, continuam a fazer essas denúncias, faz muito bem e recomendo a todos que o façam, eu próprio também o faço, ok? Obrigado, Filipe, pela pergunta. Obrigado, Felipe. Outra pergunta de Fábio Silva. De quanto em quanto tempo o Google retoma ao meu site para ver se o meu conteúdo foi ajustado às boas práticas no caso de uma penalização? Depende. Vai depender do seguinte. Vamos imaginar, o seu site é penalizado e se você nunca mais criar conteúdo para o seu site, se nunca mais o seu site chamar a atenção de ninguém, na web, neste caso, o Google não vai passar lá. Portanto, as aranhas chamadas aranhas do Google não vão passar no seu site. Se você começar a criar conteúdo, não precisa ser todos os dias, não precisa ser todos os meses, portanto, depende de cada site, cada caso é um caso, mas se vamos imaginar, se você publica conteúdo todas as semanas, deve continuar a publicar conteúdo todas as semanas. Mas lá está, aí pensando nos utilizadores. Todas as semanas o Google vai lá passar e se verificar, portanto, que está a seguir as boas práticas, mais uma vez as boas práticas, certamente a curto, médio e até a longo prazo poderá lentamente ir posicionando, voltar ao estado normal e até posicionar melhor ainda as palavras-chave. Eu posso dar um exemplo. Em 2012 eu portanto, tive uma penalização bastante grande pelo Google. Num dos meus sites que por dia tinha em média cerca de perto de 800, 900 visitas, passei para as 100 e abaixo de 100. O que é que eu fiz? Lá está, tentei remover as técnicas que apliquei de SEO e continuei a publicar o conteúdo normalmente. Só passado um ano é que eu comecei a verificar que o Google começou a posicionar novamente. Portanto, isto depende, cada caso é um caso, de cada projeto, depende também das técnicas de SEO que se utilizaram, mas o Google vai passando. Agora temos é de mostrar que aprendemos assim com a situação e que estamos a utilizar as boas práticas com as boas diretrizes do Google. Ok, Fábio? Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Fábio. Outra pergunta, Rodrigo Souza. Tenho um blog no site do meu cliente. Colocar as notícias na página inicial do site influencia-me alguma coisa? Tem um blog, mas colocar essas notícias na página inicial, portanto, mas onde? Ir buscar ao blog? Não entendi muito bem, Rodrigo, a questão. Se pudesse explicar um bocadinho melhor. Portanto, tem um blog? Sim, tem um blog no site do meu cliente. Tem um blog dentro do site? No site do seu cliente. Rodrigo, se pode explicar um pouco melhor a sua pergunta? Ok, mas entretanto posso ir... As últimas notícias, disse Rodrigo. Ok, já entendi. Não tem nenhum problema, Rodrigo. Pode fazer isso normalmente, não tem qualquer problema, não influencia negativamente. O importante aqui é criar conteúdo, neste caso notícias, criar conteúdo com valor para os utilizadores, para os visitantes. Esse é o mais importante, é o ponto mais importante. Quanto à questão do blog, depois ir buscar notícias, não há problema nenhum, pode ficar descansado, desde que utilize sempre as boas práticas. Portanto, bem otimizado, mas dentro das boas práticas. Ok? Muito bom, perfeito. Leonardo Passos pergunta, bom, não é uma pergunta, é uma petição. Fale para nós
quais são as ações mais comuns que levam à penalização? Podem ser muitas, Leonardo, podem ser muitas. Eu posso dar-te um exemplo. No fundo do site, no fundo do teu blog, ou site ou loja online, colocar diversas palavras-chave muito semelhantes, muito próximas umas das outras, ou seja, próximas no sentido da palavra. Por exemplo, carros, carros bonitos, carros feios, carros vermelhos, carros pretos. Portanto, se colocarmos ali 50, 20, 30 palavras de carros, portanto, ali é um exagero de palavra-chave no fundo do blog. E se linkarmos todas essas palavras, keywords, não diria keywords, mas ok, se colocarmos essas palavras-chave a apontar para o nosso domínio principal, pior ainda. Portanto, isso estamos a abusar. Outra questão também que pode acontecer, podem fazer, portanto, é colocar palavras-chave escondidas no site. Portanto, dentro do HTML, colocar diversas palavras-chave ao longo do site. O que é que pode penalizar também? Se o Google detectar que você utiliza troca de links, muita publicidade AdSense ou de afiliados dentro do site com muito pouco conteúdo, pode ser penalizado também. Eu próprio já tive um dos meus blogs de nicho, já fui penalizado por exagerar nos anúncios AdSense, portanto pode ser penalizado também. Há muitos fatores portanto, que vão contra as diretrizes do Google e podemos ser penalizados. Eu ia dizer que outra questão que o Google detecta muito facilmente é criar redes de blogs e sites, todos eles apontarem keywords para o seu site principal. Isso é muito perigoso. Há quem o pratique, mas é muito perigoso e o Google vai perceber, vai tentar e vai penalizar a sério mesmo. Ok, Leonardo? Portanto, há muitas questões. Basta ler as diretrizes do Google para perceber que tudo que fizer de contrário, e o Google tem lá essa informação também, tudo que fizer de contrário pode penalizar o seu site. Obrigado, Leonardo. Outra pergunta de Edilson Osório Jr. Na sua experiência, quanto tempo leva até o Google retirar uma penalidade? Depende. Vai depender muito, Edison. Pode demorar um mês, pode demorar 6 meses, pode demorar um ano, pode demorar 2 e até pode nunca conseguirmos posicionar como estávamos posicionados antes da penalização. Só o Google é que decide. Nós não sabemos. Por isso é que eu digo, o que é que eu recomendo? A partir de quando detectamos uma penalização, a partir daí temos que tentar otimizar muito pouquíssimo e tentar gerar conteúdo de valor para os visitantes e seguir mesmo rigorosamente as diretrizes do Google. Lá está, mais uma vez, para portanto, dar a entender ao Google que nós aprendemos a lição e que a partir daí nós queremos voltar portanto, aos bons lugares que estávamos anteriormente. Mas em termos de tempo, não sabemos porque o Google é que decide. No meu caso, como disse há pouco, eu demorei um ano, cerca de um ano. Muito obrigado, Edilson. Outra pergunta de José Roseiro. O meu site tem, por exemplo, 2.000 publicações, mas ao digitar sai domínio, só aparece uma pequena quantidade de onde veio o problema? Obrigado. Ok, José. Esse caso é sinal que você não está a conseguir indexar todas as páginas do seu site. Ok? Aqui não é questão de penalização. Aqui é uma questão de que as páginas que você criou e está a criar, portanto, dos artigos, não estão todas elas indexadas. O que é que você deve fazer no Webmasters Tools? Enviar um sitemap XML dos seus artigos para o Google Webmasters Tools. A partir daí, o Google vai perceber que aquelas páginas existem e vai começar a indexar. É normal o Google não indexar todas as páginas que temos, 100% na totalidade, mas normalmente rondam sempre os 90% a 95%. E realmente você tem uma grande diferença de páginas que não estão indexadas. Ver também no ficheiro robô.txt se há alguma parte do site que você bloqueou.
Não sei se é o caso ou não, ou se pode estar bloqueada. Portanto, esse ficheiro pode estar com um comando a bloquear determinadas páginas para o Google não indexar. Portanto, terá que fazer aqui uma análise do que está a acontecer. Mas recomendo já que envie o sitemap XML para o Google Webmaster Tools para dar a informação que existem muitas páginas e para o Google voltar ao seu site e ir indexando essas páginas em falta. Ok, José? Muito obrigado, José. A outra pergunta. Jonathan Souza. A Disable Tool é efetiva? Sim. Fernando? Sim, a pergunta de Jonathan Souza. A Disable Tool é efetiva? Você conhece? Sim, conheço perfeitamente. Eu não quis falar dessa ferramenta que está inserida no Webmaster Tools, porque aí já é um plano de ações que tomamos para limpar os links que apontam para o nosso site, aqueles links de spam. Aí pode ser, portanto, a concorrência compra packs de links de spam para nos tramar. Isso é perfeitamente possível. O que é que nós fazemos? Reunimos esses backlinks, esses domínios, colocamos no ficheiro TXT e enviamos através da ferramenta de Disable para o Google remover esses links. Mas, no entanto, não sabemos se o Google remove ou não esses links. A partir daí, lá está, mais uma vez, eles é que decidem, em termos de tempo, e se removem ou não. Não sabemos. É uma questão de depois ir analisando. Muito bom. Vamos com umas 2 perguntas mais para ir finalizando. Tivemos uma pergunta de Fulvius Guelfi. Fulvius, a pergunta diz: o SEMrush irá implementar alguma ferramenta como a Penguin Tool? Funciona como o Analytics? Portanto, se a ferramenta SEMrush vai implementar a ferramenta ou não, isso não sei, mas espero bem que sim. Seria muito interessante. Seria muito interessante o SEMrush também fazer essa integração e esse cruzamento de dados. Mas se vai implementar ou não, isso já não sei. É uma questão que pronto, só o SEMrush é que poderá responder. E qual era a outra pergunta? Peço desculpa. Qual era a outra pergunta, a outra questão? Sim. Para além desta? Sim, como a Penguin Tool HG funciona como o Analytics? Não compreendo muito bom no final dessa pergunta. Sim, funciona como Analytics. Pois, mas eu posso ir adiantando. Sim, funciona com a conta do Analytics. Ou seja, o Penguin Tool vai pedir acesso à conta Google da sua conta do Analytics e depois, se der a permissão para esse acesso, ele faz o cruzamento dos dados da sua conta do Analytics com as atualizações do Google. Penso que seja isto. Muito bom. Bom, aqui eu posso fazer um breve comentário como representante da SEMrush. No dia de hoje existem algumas ferramentas, a forma da instrumento Penguin Tool. Eu posso pôr aqui no chat o nome desta ferramenta. Não é nossa ferramenta. Nós não somos criadores, mas é muito interessante. O nome da ferramenta é Website Penalty Indicator. Eles estão utilizando nossa informação. Eu vou escrever aqui na janela. Você pode ver Website Penalty Indicator. Esta ferramenta pode analisar se seu site foi penalizado por Panda ou por Penguin. Só um breve comentário. Ok. Muito bom, Fernando, muito bom. Mais uma ferramenta muito boa para fazermos esta análise. Eu não conhecia esta ferramenta. Eu utilizo estas ferramentas que indiquei, mas esta ferramenta não conhecia. Eu sei que existem várias, devem existir aí centenas delas. Sim, existem várias. Esta é muito fácil de utilizar. Vamos com outra pergunta. Gabriel Gama pergunta: o PageRank do site não subir depois de várias aplicações de SEO. Quer dizer que o site foi penalizado de alguma forma ou apenas quedas de visitas indicam isso?
Não, Gabriel. Portanto, esqueça neste momento o PageRank. Isto porquê? Porque o Google já disse que não, segundo o que eles dizem, não é? Nem sempre devemos levar muito a sério o que eles dizem, mas que já não, portanto, já não atualiza o PageRank e deixou de fazer essa atualização. Portanto, o PageRank já não leva aquilo muito a sério. Aliás, eu posso também dar o exemplo de quase todos os meus websites de clientes e dos meus projetos pessoais. O PageRank é o mesmo de há 1 ou 2 anos para cá, é exatamente o mesmo. Nem baixou, nem aumentou. Eu já não ligo nada, eu já não tenho atenção ao PageRank, mas sim a autoridade do domínio e a autoridade das páginas. Isso sim, atualmente faço sempre a análise por aí dos websites. Quanto ao PageRank, Gabriel, o que eu recomendo, comece a deixar de lado o PageRank e comece a prestar mais atenção à autoridade do domínio, ok? Recomendo que faça isso. Muito bom. Vamos ler uma última pergunta para o final do webinar de hoje. Pergunta Felipe Santos. Sabemos que troca de links é aceitável pelo Google, em caso de parceiros, etc. Mas não existe nada na web que dê um número para essa quantidade de links. Como saber se estou fazendo uma troca de links amigável ou não? Ok, Filipe, boa pergunta. Portanto, a troca de links, como já sabemos, vai em contra as diretrizes e as boas práticas do Google. No entanto, por exemplo, para uma agência web que fazem sites, eles colocam, portanto, a marca deles sempre com o link no fundo do site, ok? Isso não penaliza. E o Google já consegue perceber e filtrar, portanto, essa informação. Aí não existe troca, neste caso não seria troca de links, mas excesso de links. Mas na troca de links depende do que está a fazer. Se há uma troca de links entre dois sites em que a palavra-chave é exata, okay, é exata para aquele termo, e estão a trocar links um com o outro, aí o Google já presta mais atenção e poderá penalizar. Em questão da quantidade de links, se existem muitos ou poucos, que podemos ser penalizados ou não. Eu acho que devemos ter aqui um bom senso. Nos meus projetos, eu não faço troca de links, sejam eles quais forem. Eu não faço troca de links, nem quero trocas de links. Porquê? Porque não tiramos vantagem nenhuma com isso. Nem recomendo a realização dessas trocas de links. Poderá acontecer com um site ou outro, eles apontarem para um dos meus sites, mas eu não vou apontar para esse mesmo site. Poderei compensá-lo de uma outra forma. Mas não existe um número correto que se possa pensar e utilizar e praticar com o número de links a apontar de uns sites para os outros. Eu acho que deve existir bom senso e, acima de tudo, pensar nas diretrizes do Google e não temos vantagem nenhuma em fazer troca de links com outros websites. Esta é a minha opinião. Ok, Filipe? Muito bem, muito obrigado, Felipe, por a sua pergunta. Quero lembrá-los, este webinar foi gravado e estará disponível dia de manhã. Muito obrigado, Miguel, foi um prazer ter você em webinar Semrush. Nós convidamos você novamente para compartilhar sua experiência profissional com toda a gente. Muito obrigado, Miguel. Ok, muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Já agora quero mandar um abraço para os meus amigos de Portugal e também do Brasil. Um grande abraço para eles que estão no verão. Está bastante calor, aqui em Portugal está bastante frio. E mais uma vez, Fernando, muito obrigado e certamente vamos nos encontrar aqui mais vezes. Ok, Fernando? Muito obrigado. Sim, muito obrigado a todos. E se vocês terem mais perguntas, você pode seguir a Miguel no Twitter, twitter.com /mkt. Miguel, se você pode mostrar outra vez os dados de contato desse seu slide, seria muito bom. Há muitas pessoas que têm mais perguntas. Ok, então eu recomendo o seguinte. Neste último slide, reparem aqui no logotipo maiswebmarketing.com. Entrem no meu blog/site e podem entrar em contato comigo via Facebook, via contacto que eu explico e tento dar o máximo de informação possível. Todos os dias
portanto eu respondo aos e-mails que chegam do meu website. Podem entrar através do maiswebmarketing.com, entrem em contato comigo pelo formulário de contacto, que eu respondo passado no máximo 24 horas, ok? Esse é o meu principal contacto. Ok, muito obrigado.